Saudações, torcedor tricolor! Chegou a hora de vibrar, porque a bomba que acaba de estourar nos bastidores do futebol carioca vai deixar você de queixo caído. O Fluminense Futebol Clube está prestes a fazer uma das contratações mais inesperadas e impactantes dos últimos tempos. Prepare-se para a chegada de ninguém menos que o craque Jefferson, que até bem pouco tempo vestia as cores do rival Botafogo. Isso mesmo! A saída forçada de um dos principais jogadores do Fogão pode significar uma revolução nas Laranjeiras. E você, torcedor, está pronto para essa mudança que promete agitar nosso coração e aumentar a expectativa para a temporada? A situação do Fluminense não poderia ser mais emocionante. O time, atualmente, vive um momento crucial nas competições, seja no Campeonato Brasileiro, onde luta para garantir uma vaga na Libertadores, ou na Copa do Brasil, onde a esperança de conquistar mais um título é palpável. A tensão nas arquibancadas, a paixão incondicional da torcida, tudo isso se intensifica com a notícia de que um ícone do rival pode se juntar ao nosso elenco. A expectativa é enorme, e a torcida já começa a sonhar com o que essa contratação pode significar em termos de desempenho e resultados. Visualiza isso, Jefferson, que já encantou a torcida do Botafogo com seus dribles, gols e passes milimétricos, agora vestindo a gloriosa camisa tricolor. Imagina a explosão nas arquibancadas ao primeiro toque na bola. A emoção é palpável, e os murmúrios nas redes sociais já começam a ganhar força. Ele é o jogador que precisamos para dar aquele gás na nossa campanha, dizem uns. Isso é uma traição, gritam outros, com a rivalidade em alta. É isso que torna o futebol brasileiro tão apaixonante, a polarização, a rivalidade, os amores e ódios que se entrelaçam. Mas o que realmente aconteceu para que essa transferência se tornasse uma realidade? Jefferson, um dos destaques do Botafogo, está passando por um momento conturbado no clube. Saídas de dirigentes, mudanças de comando, e a pressão em cima do desempenho da equipe tem gerado um clima de instabilidade. O cenário se agravou, e a saída do atleta se tornou não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para que o Botafogo consiga reestruturar seu elenco e reverter a situação. Enquanto isso, o Fluminense, por sua vez, enxerga a oportunidade de ouro, trazer um jogador que já provou seu valor no futebol carioca e que pode fazer a diferença em um momento decisivo. E aqui está a grande pergunta que ecoa nas cabeças dos torcedores: como essa contratação irá impactar a equipe? Quais os desdobramentos disso para as competições e para o elenco? E, mais importante, como a torcida vai reagir a essa movimentação? Essas questões estão no centro da percepção coletiva, e estamos prestes a explorá-las com profundidade. Neste vídeo, vamos dissecar essa notícia bombástica sob diferentes ângulos. Vamos explorar como a chegada de Jefferson pode alterar a dinâmica da equipe, quais são as implicações no mercado de transferências e qual o significado histórico dessa transferência em meio à acirrada rivalidade entre Fluminense e Botafogo. Preparem-se, tricolores! A emoção está apenas começando, e o que vem por aí promete agitar nossos corações e a tabela do futebol carioca. Então, não esqueçam, se ainda não se inscreveram no canal, é hora de fazer isso. Deixem seu like, porque a novidade que está por vir só merece ser celebrada em grande estilo. Agora que já estamos todos aquecidos, a empolgação da torcida é palpável. Vamos nos aprofundar no primeiro ângulo dessa contratação que promete ser uma virada de jogo para o Fluminense, a perspectiva tática. Como a chegada desse craque, vindo diretamente do Botafogo, pode mudar a formação e o estilo de jogo do nosso tricolor? A expectativa é alta, e a torcida já imagina como ele pode se encaixar no time. A resposta para essa pergunta pode ser mais complexa do que parece e envolve uma série de fatores que vão desde a filosofia do técnico até a adaptação do elenco. Contemplando a situação, a equipe do Fluminense atualmente tem se destacado pela sua solidez defensiva, mas há uma necessidade clara de maior criatividade e profundidade no ataque. A chegada desse novo jogador pode ser exatamente o que o time precisa para dar um passo adiante. Imagine um meio-campista com habilidades excepcionais, capaz de quebrar linhas defensivas adversárias com passes precisos e inteligentes, além de ter uma visão de jogo que pode mudar a dinâmica de uma partida em questão de segundos. Esse é o tipo de jogador que pode transformar a maneira como o Fluminense se posiciona em campo.
O técnico terá que lidar com um dilema interessante: como integrar esse novo talento ao estilo de jogo já estabelecido? Será que ele se encaixa em uma formação que já está dando certo, ou será necessário um ajuste tático para maximizar seu potencial? O Fluminense tem utilizado, em muitos jogos, um esquema 4-3-3 que prioriza a velocidade e a transição rápida. Um novo jogador pode ser uma peça-chave nesse quebra-cabeça, proporcionando uma variedade de opções que podem ser exploradas durante as partidas. Se considerarmos o impacto que um jogador desse porte pode ter no meio-campo, é possível que o técnico decida por uma formação mais ofensiva. Imagine um 4-2-3-1, onde ele jogaria como um meia central, ligando a defesa ao ataque, com liberdade para se movimentar e criar jogadas. Isso não apenas aumentaria a capacidade de finalização do time, mas também traria uma nova energia para os jogos, que os torcedores anseiam ver nas Laranjeiras. A atmosfera nas arquibancadas seria eletrizante, e cada passe, cada drible, cada gol se tornaria motivo de celebração nas redes sociais e nas ruas do Rio de Janeiro. Além disso, não podemos esquecer que a química entre os jogadores é fundamental. A adaptação do novo atleta ao grupo e o entendimento mútuo com os companheiros de equipe são fatores cruciais para o sucesso dessa transição. A torcida, claro, já está cheia de expectativas, mas a verdade é que o desempenho em campo dependerá de como essa integração será feita. Os treinos e as conversas nos bastidores serão determinantes para que o time comece a colher os frutos dessa contratação o quanto antes. Portanto, a pergunta que fica é: como será a dinâmica do Fluminense com a chegada desse craque? Ele conseguirá se adaptar rapidamente e fazer a diferença já em sua estreia? E você, torcedor, como imagina que será a nossa escalação e performance com essa nova contratação? Deixe sua opinião nos comentários. A emoção está apenas começando, e a nossa análise do impacto dessa transferência nos próximos jogos será intensa. Não perca o próximo capítulo, onde vamos explorar as nuances do mercado de transferências e o que essa movimentação representa para o Fluminense. Chegou a hora de analisarmos o impacto dessa transferência no mercado de transferências. Estamos falando de um jogador que, até então, era um dos principais nomes do Botafogo. Sua chegada ao Fluminense não é apenas uma movimentação comum, é uma estratégia que pode mudar o jogo para ambas as equipes. O que essa troca representa para o Fluminense em termos de planejamento, estratégia e, claro, finanças? O mercado de transferências do futebol brasileiro é um dos mais dinâmicos e emocionantes do mundo. As equipes estão sempre em busca de talentos que possam ser a chave para o sucesso em suas competições. Quando um jogador já demonstrou seu valor em um rival, a expectativa aumenta. O Fluminense não está apenas investindo em um atleta, está fazendo uma aquisição que pode alavancar sua posição no campeonato. Agora, vamos falar sobre a rivalidade. Cada troca gera um burburinho nas redes sociais, onde torcedores se manifestam. Os tricolores celebram a chegada do novo craque, enquanto os botafoguenses lamentam a perda de um ídolo. Essa movimentação não é apenas uma questão de números e contratos, mas uma questão de orgulho e identidade. Em termos de estratégia, o Fluminense parece estar se posicionando de forma inteligente. A contratação desse jogador é uma resposta a um mercado cada vez mais competitivo, onde o Fluminense precisa se destacar para garantir sua relevância. Comparando com contratações passadas, podemos lembrar de grandes jogadores que vestiram a camisa tricolor e se tornaram ídolos, trazendo títulos e emoção para a torcida. A expectativa é que essa nova aquisição siga esse mesmo caminho. A filosofia do clube, que investe em jogadores com potencial e experiência, está alinhada com essa estratégia. O Fluminense busca não apenas reforçar seu elenco, mas também criar uma cultura vencedora que atraia mais torcedores e patrocinadores. Essa movimentação é um investimento no futuro do clube. A questão financeira também é crucial. A aquisição de um jogador desse calibre pode exigir um investimento significativo, mas os retornos potenciais, tanto em desempenho em campo quanto em receitas de bilheteria e vendas de camisas, fazem essa aposta parecer viável. Se o jogador brilhar e ajudar o Fluminense a conquistar títulos, o retorno financeiro será imenso. Para você, torcedor, a pergunta que não quer calar: você acredita que essa contratação será um divisor de águas para o Fluminense? Que impacto você acha que essa movimentação terá em nosso desempenho na temporada?
Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque a próxima parte da nossa análise vai abordar a rica história de rivalidade entre Fluminense e Botafogo e como essa transferência pode mudar a percepção da torcida. Agora, é hora de mergulharmos em um aspecto que vai além das estatísticas, a rica e intensa rivalidade entre Fluminense e Botafogo. A chegada desse novo craque, vindo diretamente do rival, é uma verdadeira bomba que pode alterar a percepção da torcida e até mesmo a história recente dos confrontos entre os clubes. Como essa transferência pode ser vista sob a ótica da rivalidade histórica, e qual o significado emocional que isso carrega para os torcedores? A rivalidade entre Fluminense e Botafogo é uma das mais tradicionais do futebol carioca, repleta de histórias, conquistas e emoções. Os jogos entre essas equipes são sempre carregados de tensão, e a troca de jogadores entre os clubes é um tema que gera debates acalorados. Quando um jogador do Botafogo se muda para as Laranjeiras, isso não é apenas uma simples mudança de uniforme, é uma provocação, uma afirmação de poder e uma nova narrativa que começa a ser escrita. A torcida tricolor, em particular, se vê diante de uma oportunidade única. A chegada de um ídolo do rival pode ser interpretada de várias maneiras. Para alguns, é uma vitória sobre o rival, para outros, é uma traição. A polarização se intensifica, e as redes sociais se tornam um campo de batalha, onde as opiniões se chocam. A emoção é palpável, e os torcedores se dividem entre aqueles que abraçam a nova contratação e aqueles que ainda sentem a carga emocional da rivalidade. Mas como será a recepção desse novo craque em sua estreia? A expectativa é alta, e a pressão também. Imagine a cena: o jogador, que antes era alvo de vaias e críticas nas Laranjeiras, agora entra em campo como um tricolor, vestindo a camisa da equipe que antes enfrentava. O que isso significa para a torcida do Botafogo, que sempre o aplaudiu? Como será a reação dos torcedores do Fluminense, que agora esperam vê-lo brilhar em um novo lar? Essas questões levantam um universo de emoções que vão muito além do futebol. Além disso, essa transferência pode influenciar diretamente os confrontos futuros entre Fluminense e Botafogo. Se o novo jogador conseguir conquistar a torcida e se destacar em campo, ele pode se tornar um novo ídolo tricolor, reescrevendo a história das rivalidades. Jogadores que se destacam em rivalidades têm o poder de criar lendas e narrativas que perduram por muitos anos. A história do Fluminense e do Botafogo é repleta de grandes nomes que deixaram suas marcas em clássicos memoráveis. A emoção nas arquibancadas é o que move o futebol, e essa transferência promete agitar a relação entre as torcidas. O Fluminense, com sua rica tradição e uma base de torcedores apaixonados, está prestes a abraçar um jogador que pode não apenas acrescentar qualidade ao elenco, mas também se tornar um símbolo da superação e da vitória sobre o rival. A ansiedade agora se transforma em esperança, e a expectativa por sua estreia cresce a cada dia. E o que dizer da reação dos torcedores? Aqueles que antes viam o jogador como um adversário agora terão que lidar com a nova realidade de vê-lo defendendo as cores tricolores. A aceitação não será imediata, e a torcida terá que passar por um processo de adaptação. Como será a relação desse novo craque com os torcedores mais fervorosos? Ele conseguirá conquistar os corações tricolores logo de cara, ou enfrentará resistência? Por isso, torcedores, a pergunta que fica é: como vocês imaginam que será a recepção desse novo craque em sua estreia? Ele conseguirá conquistar a torcida tricolor logo de cara? Deixe suas opiniões nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, porque estamos quase chegando ao clímax dessa análise que promete ser eletrizante. Vamos ao nosso próximo capítulo. Chegou o momento de integrar tudo o que exploramos até aqui e refletir sobre as expectativas futuras para o Fluminense com a nova contratação. A chegada desse craque traz consigo uma série de implicações que vão muito além do que se pode ver à primeira vista. Temos analisado a transferência sob diferentes ângulos, a perspectiva tática, o impacto no mercado de transferências e a rica história de rivalidade entre Fluminense e Botafogo. Agora, vamos ver como tudo isso se conecta e o que podemos esperar para a temporada que se aproxima. Começando pela perspectiva tática, a integração desse jogador ao elenco pode realmente ser a chave para o Fluminense alcançar novas alturas. A equipe, que já tem mostrado um desempenho sólido,
pode se tornar ainda mais competitiva com a adição de um atleta talentoso e experiente. O técnico terá em mãos uma oportunidade de moldar uma equipe que não apenas defenda bem, mas que também seja letal no ataque. Essa combinação pode se traduzir em jogos mais emocionantes, com mais gols e mais vitórias, algo que a torcida tricolor anseia. A pressão sobre o novo jogador será grande, mas a torcida, apaixonada e fervorosa, pode ser o combustível que ele precisa para brilhar nas Laranjeiras. Já em relação ao mercado de transferências, a aquisição desse jogador demonstra uma estratégia bem pensada por parte do Fluminense. Essa movimentação pode não apenas reforçar o elenco, mas também atrair a atenção de outros talentos que queiram vestir a camisa tricolor. O clube se posiciona como um destino atraente, mostrando que está disposto a investir em jogadores que possam fazer a diferença. Isso é crucial em um cenário onde a competitividade está em alta, e cada contratação faz a diferença na busca por títulos. A torcida, sempre atenta, começa a sonhar com novas contratações e com um elenco que pode realmente brigar por grandes conquistas. Além disso, a história de rivalidade entre Fluminense e Botafogo não deve ser subestimada. A chegada de um jogador do rival não é apenas uma questão de reforço no time, é uma declaração de intenções. O Fluminense está se afirmando como um clube forte, que não tem medo de fazer jogadas ousadas, mesmo que isso signifique atravessar a rua e trazer um jogador do rival. Isso pode fortalecer a identidade do clube e gerar um sentimento de unidade entre os torcedores, que se veem representados por um time que está disposto a lutar e vencer. A aceitação do novo jogador pela torcida será um desafio, mas a paixão tricolor pode transformar essa rivalidade em uma nova história de amor. Por fim, refletindo sobre o que tudo isso significa para a temporada, é importante lembrar que o futebol é um esporte imprevisível. Embora as expectativas sejam altas, é preciso ter em mente que cada jogo traz seus próprios desafios. A torcida tricolor, sempre vibrante, precisa estar pronta para apoiar seus jogadores, independentemente das dificuldades que possam surgir. A esperança é o que nos move, e a paixão pelo nosso clube é a força que nos une. A pressão para que o novo craque se adapte rapidamente é grande, mas a energia das arquibancadas pode ser o que ele precisa para se destacar. E assim, encerramos nossa análise sobre essa incrível movimentação no mundo do futebol tricolor. A expectativa é palpável, e a emoção nas arquibancadas só tende a crescer. E você, torcedor, o que espera dessa nova fase do Fluminense? O que acha que essa contratação pode trazer para a nossa equipe? Deixe seus comentários, pois queremos saber a sua opinião. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, porque estaremos sempre juntos nessa jornada emocionante e cheia de surpresas. Que venha a temporada!